Olá, tudo bem? Em tempos de pandemia, os estudos dos alunos jovens e crianças são em casa. Por isso, a gente foi conversar com a professora de pedagogia da Universidade de Araraquara, Maria Bethânia Platzer, para dar dicas aos pais e orientadores durante esses estudos em seus domicílios. Confira no vídeo a seguir. Sou Maria Bethânia Platzer, formada em pedagogia. Desde a graduação, tenho me dedicado à educação, realizando mestrado e doutorado nessa área. Atuo como professora na Uniara nos cursos de graduação Pedagogia e Ciências Biológicas e no programa de mestrado Processos de Ensino, Gestão e Inovação. Neste momento, apresento alguns apontamentos sobre o curso de pedagogia. Temos uma matriz curricular que contempla diversas temáticas direcionadas para a formação do pedagogo, entre elas, focadas na docência. Nesse contexto, são abordadas questões como o ensino, a aprendizagem dos alunos, o papel do professor nesse processo e a relação família e escola. Temas que contribuem para reflexões sobre o presente momento. Estamos vivenciando hoje uma pandemia. Há, sem dúvida, um leque de discussões acerca dessa situação e suas influências no nosso ser, nas nossas relações sociais e em diferentes âmbitos. Reflexões e ações que geram questionamentos, incertezas, expectativas e desafios. Diante deste fato, proponho uma conversa sobre educação e, em especial, como podemos pensar no papel e nas ações dos pais ou responsáveis nesse momento em que alunos estão estudando em casa. Migramos do espaço escola, sala de aula, para os estudos em casa. De modo repentino, assistimos esse novo cenário que permite inúmeras discussões. Foco aqui nesse processo de estudo em casa, realizado de diversas maneiras. Por exemplo, videoaulas, atividades diárias, como leituras e exercícios. Pois bem, como a família poderá auxiliar na condução dessa nova rotina de estudos? É fundamental que os pais ou responsáveis estejam atentos à proposta organizada pela escola. Horários, forma de apresentação e condução das atividades, prazos, entre outros aspectos. Nesse sentido, sem dúvida, a parceria escola e família é primordial para favorecer a organização e aprendizagem dos alunos. Para que se possa estabelecer uma rotina com a criança, é preciso que a família também tenha uma rotina, pois assim, ambos, adulto e criança, estarão em sintonia nesse processo. Nesse contexto, elenco algumas ações, como preparação e organização de um local para os estudos. Esse local deverá ser valorizado e cuidado. Se possível, deverá ser um local com menor distração para que a criança possa ficar mais atenta durante os estudos. Assim, ressalto, por exemplo, o cuidado, neste momento de estudos, com o aparelho celular, havendo um combinado sobre o seu uso somente se necessário para acompanhar as atividades escolares, como, por exemplo, as videoaulas. Da mesma forma, o uso do aparelho celular pelo adulto no momento em que estará auxiliando a criança nessas atividades. Isso porque, como adultos, nossas falas precisam estar coerentes com as nossas posturas. Destaco a importância de se estabelecer uma rotina de horários organizados para os estudos, pois isso favorecerá a atenção e a dedicação dos alunos. Nesse sentido, que reafirmo a necessidade de os adultos estarem atentos à dinâmica proposta pela instituição escolar, favorecendo assim a organização dos estudos. Então, é preciso que ocorram combinados com as crianças, como, por exemplo, horário de dormir, levantar, entre outros. Quando pensamos, por exemplo, nas formas para garantir a atenção nas aulas virtuais e nas atividades propostas para serem realizadas em casa, pontuo a importância da família compreender e partilhar com a criança o valor dessas dinâmicas. Dialogar, considero esse um caminho fundamental.
Conversar com a criança de maneira acessível à fase de desenvolvimento que ela se encontra, sobre a necessidade que se apresenta nesse momento. Valorizar os estudos na condição de adulto para assim conquistar a criança nesse processo. Dúvidas poderão surgir nessa dinâmica de estudos em casa. É importante que os pais ou responsáveis partilhem com as crianças possibilidades para esclarecimentos das dúvidas sobre os conteúdos, entre elas algumas sugestões. Atenção às videoaulas, releitura da proposta da atividade, retomada do conteúdo estudado, acesso a fontes seguras de pesquisa, solicitação do apoio do professor para esclarecimento das dúvidas. Novamente, adultos e crianças em uma parceria nesse processo. De repente, alguém poderá se questionar sobre como conduzir suas ações com a criança que se opõe a realizar as atividades porque não está na escola. Novamente, destaco a importância de dialogar, compreendendo as atividades propostas como significativas. Certamente, como pais ou responsáveis, há um conhecimento detalhado sobre a criança, suas dificuldades, seus anseios e interesses. Por isso, considero a necessidade de olhar para a criança, torná-la, de fato, participante fundamental do processo de ensino e aprendizagem, seja na escola e agora estudando em casa. O que apresento são algumas sugestões, especialmente sobre o papel da família nesse momento de estudo em casa, ciente de que não esgotamos a temática e ainda é preciso que cada família se organize atendendo às particularidades de seu dia a dia. Todavia, independentemente dos diversos aspectos que influenciam o nosso cotidiano, precisamos olhar para os estudos dos alunos neste momento com valorização e atenção. Muito obrigada e um abraço virtual. Eu queria agradecer à professora Maria Bethânia por essas orientações para estudos realizados em casa devido à pandemia do Covid-19. Fique de olho na nossa programação e nas redes sociais da TV Uniara para mais dicas de entretenimento e também de cunho educativo. Até mais!